E, Alexandre, você passou tua carreira, né, na Flormel, quando você começa, né, degustadora, vendedora, é, depois você passa a ser gerente de inovação, depois diretora, depois CEO. Para quem está nos ouvindo, conta um pouco para a gente dessa trajetória, né? Se não me engano, foram 20 anos que você, né, atuou na Flormel até alcançar CEO da empresa. E conta um pouquinho dessa trajetória, e depois já vou até colocar a segunda pergunta aqui para você. O que te faz deixar a Flormel, depois de tanto carinho, né, que a gente coloca em alguma coisa que é nossa? Eu sei, eu tenho a sensação que você fala, eu compartilho disso daqui que você está falando. Eu vivi algo parecido também, né, nessa idade, então eu entendo, né, que também tem uma coisa, pô, vou deixar para trás tudo que eu construí. Conta pra gente um pouco disso, se você puder falar dessa carreira, e o que te move a fazer essa transição para mentoria para mulheres especificamente. Legal, muito bom, Thiago. Eu acho que se eu fosse pensar numa linha de tempo, né, de vendedora, né, hoje como mentora, empreendedora, investidora, foram 11 anos, assim, muito consistente. Eu falo que a minha jornada, ela se deve muito a 4 grandes ciclos. Então, eu aprendi muito que eu tinha que tornar cada ciclo relevante para que eu desse um próximo passo. Então, de vendedora, degustadora, promotora, me fez ter uma relevância de visão de negócio, de visão de vendas, de visão de marca, de produto, e aí é onde me endossa ali como, né, eu assumi toda a gestão de inovação. Inovação conectava com vendas, com marketing, né, enfim, com um contexto geral. E aí esses grandes marcos foi o que me capacitou em nível de competência, porque a gente só adquire competência praticando, praticando, praticando. Senão você só fica no estado de consciência. Então esse bate-papo vai chegar a muitas pessoas, então já até peço para que você compartilhe com muitas pessoas, com certeza as pessoas despertam alguns gatilhos de consciência. Mas para que ela consiga materializar a realidade, vai ter que ir para a competência. Então, a indústria, meu primeiro ciclo, depois de vendedora e promotora, eu fui para a parte da indústria. Então, eu vivi 8 anos de indústria. A indústria me ensinou de processo, de melhoria contínua, ela me ensinou sobre controle e garantia de qualidade, ela me ensinou a liderar gente, porque chão de fábrica são pessoas, muitas vezes, que a forma como a informação chega, o com quem você fala, é diferente com quem você lida para negociar, para fazer uma venda, ou para uma expansão de um negócio, ou vende um plano estratégico. Não, você está vendendo uma atribuição, uma responsabilidade, uma contribuição. Então, eu aprendi a liderar, me formei tecnicamente. Então, assim, eu gosto muito de reforçar que eu não cheguei aqui sem ter me preparado, eu não cheguei aqui sem ter estudado pra caramba, eu não cheguei aqui se eu não tivesse acessos incríveis e se eu não tivesse um grande time. E nessa etapa da indústria foi aonde tecnicamente eu me capacitei. Aí eu fiz nutrição, aí eu fiz técnica de engenharia, aí eu fiz 18 cursos técnicos, fisicoquímica, análise sensorial, me especializei em chocolate, correspondendo à súplica, né, a necessidade que o meu cliente queria de chocolate. Então, a indústria me deu o poder da transformação. Eu entendi que de um insumo, de um ingrediente, eu conseguia chegar lá na mesa do consumidor, lá na mesa do Thiago e do Márcio. E aí, exatamente aos meus 18 anos, eu assumo a direção de negócio, porque eu já tinha a visão do cliente de vendas, eu tinha a visão da ponta a ponta do produto, que eu falo que é o P&D, pesquisa, da pesquisa até o desenvolvimento. E aí eu entrei para o quê? Para a parte da comunicação, do marketing em si, como construir e posicionar essa marca. E aí foi um ciclo maravilhoso na minha vida, maravilhoso, assim, aí é onde eu me encontrei. Eu falo que a indústria, ela me preparou, a marca, ela me consolidou, porque aí eu entendi a Alexandra, falei, eu nasci para isso, nasci para liderar gente, marcas, negócios, inovações. Eu não quero estar lá no operacional, no chão de fábrica, eu sou muito expansiva, eu gosto de movimento, eu não gosto de ficar fechada muito no lugar. E aí depois, meu terceiro ciclo foi a parte da distribuição. E aí eu falo que esse me amadureceu. Esse me amadureceu muito. O varejo te amadurece muito, porque nada é como você quer. O outro não vai falar o que você quer escutar, você vai ouvir o que ele é tudo muito intencional, são vários modos operantes. E aí, gente, eu estou falando de uma menina de 18 para 20 anos, exatamente foi esse meu ciclo, que assim, eu dava all in, eu viajava de norte a sul do Brasil, porque eu falava com meu pai desde meus 15 anos, eu vou levar a Flormel de norte a sul do Brasil. Eu tenho essa fala gravada aos meus 15 anos.
Eu vou levar a Formel de norte a sul do Brasil e ela vai ser uma das maiores empresas do seu segmento. E aí eu falo o poder da nossa força, assim, da palavra, né? Eu repeti, meu pai, para que isso? Por que você quer fazer isso, filha? Vamos com calma. Meu pai, a gente faz produtos incríveis, a marca é incrível, você vai ver chegar lá. E aí a distribuição começou a me dar essa visibilidade, que isso era possível. Aí eu comecei a abrir supermercado, saí na época era Ponto Natural, canal especializado, e aí é só para isso que a gente vendia. Então a gente estado de São Paulo vendia os pontinhos. Não, a gente tem que estar no supermercado, a gente tem que estar no farmácia, a gente tem que estar no cash and carry, a gente tem que estar no key account. Eu comecei a me preparar tecnicamente, comercialmente falando, porque vendas é literalmente autoconfiança, é o poder da sua mente confiar no seu produto e saber quem é o seu cliente, e você tem que ter técnica. Venda tem muita técnica. E aí eu falei, eu quero aprender essa técnica de venda. E aí esse foi um grande gol assim da minha vida, porque eu já levei alguns nãos do varejo como um todo, mas eu levei muito mais sim do que não. E eu falo que a autoconfiança, você avança quando você vê o progresso. Então, quando eu vendia aquilo que eu não tinha pronto, gente. Eu vendia aquilo que eu não tinha pronto. Eu vendia e falava, como que eu vou entregar essa produção? Como é que eu vou fazer esse trade acontecer? Eu nem sei que eu fui promotora degustadora, mas eu não tenho uma promotora. Eu vou vender, eu vou ter que ir lá entregar, fazer o sellout acontecer. E as coisas foram dando muito certo. E aí, essa quarta etapa foi profissionalizar. Governança, a empresa já estava maior, já tinha entregue um faturamento da ocasião, já tinha, aos meus 22 anos, já tinha 23 a 22, já tinha um faturamento quase 40 milhões anos, já era uma empresa já mais estruturada, eu já tinha gestores, já tinha um time que eu poderia delegar para sair um pouco mais operacional. E aí essa fase é onde, literalmente, eu venho para profissionalizar, eu entro na minha primeira gestão com a Manakei, com o Oscar Motomura, fazer gestão avançada, aí começo a montar time, e aí é onde eu começo a entender percepção de valor, o que era o mundo de M&A, o que é equity, né? O que uma marca tem valor de fato. E aí eu recebo o convite para assumir como CEO aos meus 23 anos de idade. Meus pais saem do mandato, literalmente assim como na operação, vão para o conselho familiar. Então esses meus ciclos foram sendo muito, muito pautados em resultado. Eu só dava um próximo passo se eu entregasse, se tivesse relevância para assumir outra frente. Aí meu último ciclo foi literalmente preparar a empresa para o primeiro deal dela, né? Onde eu venho ali como CEO, esse foi meu ciclo de 9 anos como CEO. Então, imagina que 11 anos eu me dediquei a negócios, vendas, marketing, inovação, né, era construir a marca, produto e vendas. E aí eu sempre tinha pessoas boas no financeiro, operacional. E aí, quando o CEO, eu não mudei essa posição, eu continuei focando no que eu era boa. E aí, meu primeiro diretor foi um CFO. Minha primeira contratação de diretor foi um CFO, porque não era um ponto forte da Alexandra. Eu falei, eu tenho que ter uma pessoa com esse respaldo para eu brilhar do outro lado com o meu time, né? Acho que esse é um ensinamento para todo mundo que é líder aí, como linha de frente, tem que saber o que é bom e o que não é ter pessoas melhores que você, né? E aí, como CEO, para fechar essa parte e responder a segunda pergunta, eu acho que foi aonde eu tive mais que me preparar, porque ninguém nasce CEO, ninguém nasce vendedor, ninguém nasce empreendedor. A gente tem um ímpeto, né? A gente tem o dom, mas tem que lapidar, tem que ser direcionado. Aí, aos meus 23 anos, eu começo com a minha primeira mentoria, e aí foi meu primeiro contato, que de fato era ter um educador no lado empresarial. Pessoas que já tinham passado por o que eu ia passar, pessoas que já tinham uma expertise, já tinham uma maturidade. Aí tive vários privilégios, ter pessoas incríveis na minha jornada. Aí eu faço o primeiro deal da companhia, 19, a gente concebe mesmo esse projeto. A gente fecha o primeiro deal em 2019 com um box. Falei com muitos fundos, muitas multinacionais. E aí eu já estava pronta para falar de M&A. Eu toquei sozinha, tá? Isso está sendo gravado sozinha. Eu, junto com o advisor, pesquisei, fiz toda a triagem, time jurídico, time de advisor. Eu lembro que eu chegava para apresentar para minha família e aí, óbvio, né, a gente avaliava os nossos interesses. E aí eu aprendi muito. E aí, quando, né, para chegar na sua segunda resposta, quando eu inicio esse processo, a Unbox entra, que é do grupo da Magalu, né, o fundo que representa a família Garcia Trajano, né, esse é um fundo, eles têm algumas investidas, acho que são 6 no total. Quando entra o fundo, muda um pouco, né, porque aí eu começo a reportar para um conselho, né, então, assim, mudou um pouco os modos operantes. Foram quase 5 anos reportando para um conselho, foram 4 anos e meio.
E aí eu me profissionalizei muito, amadureci bastante também, principalmente a viabilidade. Aí vem crise de pandemia, porque para a gente foi muito dura a pandemia, e aí eu tive que lidar com tudo isso ali ao mesmo tempo, né? Um novo modelo de sociedade, a pandemia. E aí eu já começo a receber alguns convites. Então eu já atuava como conselheira de um negócio familiar de 105 anos, já estava mentora para ajudar algumas mulheres no posicionamento como CEO e diretora, mas muito pontual. E aí, quando 2022 entrega o resultado, a gente fecha o ano, a gente dá visibilidade em 23, é como se assim, eu já não me encontrava mais naquela. É como se a Formel foi meu primeiro filho. E aí, sabe quando você quer esse próximo desafio e eu não me via tanto mais naquela operação, eu via que existia já outros interesses, eu via que eu poderia continuar colaborando com a Formel, que já existia uma simbiose entre a Alexandre Formel, comigo e com ela, né, com todos. Então, foi uma decisão nada fácil para ninguém, para ninguém. É difícil até hoje, para te falar a verdade, não tem por que mentir. Às vezes gera uns estados de confusão aí para todo mundo, às vezes me procura ainda para, não sei mais, estou na operação, mas eu queria que você resolvesse, ou eu também vejo e quero resolver a operação, mas para eu sair da operação. Então, às vezes tem essas confusões, mas foi um processo muito generoso, porque foram 6 meses, sabe, até achar alguém, aí foi passo a passo. Então, muito importante, é uma definição, isso ser muito bem estruturado. E quando eu fecho, do dia que eu avisei ao dia, meu último dia como executiva, porque eu tinha vários chapéus, eu tinha 3 chapéus, gente, 3 chapéus na Formel. Eu era dona, como o primeiro passo meu foi ser dona, meu segundo passo foi ser executiva, e o terceiro eu era a principal cliente da Formel. Eu consumo Formel todos os dias, então assim, não é uma cliente que eu me conecto com a cliente Formel. Essa mulher que quer saúde com muito sabor e tal. Então, eu vou deixar um chapéu. Estou deixando um chapéu para executiva. Eu vou deixar, mas eu continuo com os outros chapéus. E tá tudo bem. Então, eu comecei a entender esse novo papel. Só que do dia que eu avisei, o dia que eu saí, oficialmente, eu já sabia que era o mundo educacional e empresarial que eu ia seguir. Eu tinha acabado de fechar um ciclo de 3 anos com Metanoia, com Roberto Trajano, no mundo de liderança educadora, gestão de nova economia. Aí fui me capacitando com várias metodologias, fui criando os meus métodos e eu via que eu gostava de audiência, eu gostava de impactar grandes negócios. Minha mãe sempre fala para mim, por que você dá tudo? A pessoa vem te perguntar, você fala tudo. Eu falo, mãe, que bom poder ajudar as pessoas. Se a gente, nossa, eu me sangrei tanto para chegar a aprender isso, errei, fui, voltei, que bom a gente pode dar a direção mais clara para a pessoa. Eu acho que já é do meu dom, e aí entrei, em agosto eu começo, e aí depois a gente responde as outras perguntas, mas eu acho que é um chamamento, assim, se eu fosse definir, é um chamamento de alma, assim, acho que são ciclos, né, mas não foi fácil para ninguém, né, acho que agora a gente está conseguindo digerir, quase depois de um ano, a gente está começando a entender melhor.